Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro que escreveu o rei Salomão, livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do verso 1. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, nós vamos dar continuidade a uma série de ministrações que Deus colocou no coração desta casa, por meio do nosso pastor, que é discernindo a vontade de Deus. Discernir é entender com clareza, discernindo a vontade de Deus. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas mentes, o nosso coração diante do teu altar esta noite. Queremos, Espírito Santo, pedir que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor possa achar lugar em nossos corações, e que a sua palavra possa encontrar lugar em nossos corações, que possa, Senhor Pai, ali germinar e produzir frutos, ó Deus, que nos levem ao arrependimento e ao conhecimento da tua palavra. E, Senhor Pai, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam todas de louvor e agradáveis a ti. Se você crê, diz amém. Tempo, tempo, tempo. A bem da verdade, tudo se resume hoje pelo tempo. E o que as pessoas reclamam hoje é do tempo. Nós não temos tempo para quase nada. O dia continua tendo as suas mesmas 24 horas desde que se tornou dia. O dia continua a ter as mesmas quantidades de horas, de minutos e de segundos do que tinha há 100 anos atrás. E há 100 anos atrás as pessoas reclamavam de tempo. Nós sempre falamos do tempo, e a verdade é que o tempo realmente não para, e cada vez nós nos ocupamos mais. As pessoas que se entregam ao trabalho, as pessoas que se dedicam aos seus negócios, pessoas compromissadas, elas na verdade elas gastam muito do seu tempo, mas elas sempre arrumam tempo para fazer mais alguma coisa. Ao passo que pessoas que não têm empenhos negociais, pessoas que não se ocupam de estudo, de tarefa, de trabalho, pessoas que nós chamamos de desocupadas, essas pessoas estão sempre reclamando do tempo e sempre dizem que não há tempo para fazer uma outra coisa. Porque na verdade o seu principal tempo é descansar e dormir. E quando a Bíblia fala que existe tempo para todo o propósito debaixo do céu, é claro que Salomão está falando de um tempo para os homens. Esse tempo que aqui fala não é o tempo de Deus, porque o tempo de Deus há muito já virou desculpa em nossas bocas. Nós usamos, eu não estou dizendo que não existe o tempo de Deus, existe, mas eu estou dizendo que muitas vezes nós falamos bem que assim, olha, as nossas desculpas, não é tempo de Deus para a minha vida ainda, não está no tempo que Deus determinou para mim. Olha, não é este tempo, eu estou aguardando o tempo de Deus, porque não chegou ainda o meu tempo. Alguns usam até a palavra de Jesus, que tenho eu contigo, mulher, não sabe que ainda não é chegada o meu tempo, a minha hora? E a gente então usa muitas vezes a expressão tempo de Deus como desculpa para nós não estarmos na presença de Deus, ou fazendo as coisas que Deus gostaríamos que fizesse, ou que Deus determinou para a sua vida, como propósito da sua vida de fazê-las. Tempo de Deus e meu tempo. Sabe,
Existe o tempo de Deus e existe o seu tempo. Atos, capítulo 1, versículo 7, vai dizer bem que assim: e disse-lhe Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai Celestial estabeleceu para o seu próprio poder. Esse é um tempo exclusivo de Deus. 1 Tessalonicenses 5:1 vai dizer assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. Nessas duas passagens, estava falando de um tempo que é exclusivo de Deus. Um tempo que Deus determinou para que acontecimentos que Ele planejou e na sua totalidade, destinados ao juízo final, à salvação, Ele diz assim, não é chegado o tempo. Quanto a esse tempo, ninguém sabe. Mas quando o escritor de Eclesiastes escreve sobre o tempo, ele está escrevendo do tempo de Deus para os homens, que é um tempo determinado para nascer, um tempo determinado para morrer, um tempo determinado para você plantar, um tempo para você colher, um tempo para você abraçar, um tempo para você afastar-se de abraçar, um tempo para você costurar, um tempo para você poder rasgar, tempo de guerra, tempo de paz. Nós estamos vivendo todos esses tempos, pessoas estão vivendo todos esses tempos ao mesmo tempo em todo lugar. Pessoas estão vivendo tempos de guerra. Se a gente pegar no que está acontecendo no mundo afora, você vai olhar na televisão, você vai ver que Israel atacou uma cidade lá perto da faixa de Gaza, e atacou também a faixa de Gaza, com mísseis. Se você pegar, tem a Rússia e a Ucrânia, mas se você não precisa ir longe, se você olhar para dentro da tua casa, você vai ver tempo de guerra e tempo de paz ali também, na maioria das vezes tempo de guerra. Você pode escolher plantar o que você quiser o ano inteiro, mas nem tudo que você plantar vai dar, porque existe o tempo de você plantar determinadas coisas. E esse tempo é o tempo determinado por Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O tempo de Deus, que Deus escolheu para Ele operar as últimas coisas, está reservado e ninguém sabe quando é, somente Ele vai revelar. Mas o tempo de Deus para a sua vida, ele é estabelecido, o tempo de Deus na sua vida, ele é estabelecido no momento em que você estiver preparado para Deus agir na sua vida. Então, imagine a contagem cronológica, a contagem de relógio, a contagem de datas, a contagem de minutos e segundos, não é uma contagem de Deus, essa é uma contagem humana, essa é nós que estabelecemos isso. Deus não trabalha com um relógio cronológico que segue horas, minutos, segundos e datas. Deus trabalha com um tempo de preparação da humanidade para poder manifestar a obra que Ele veio fazer, que Ele está para fazer. Então, quando é o seu tempo, ou quando é o tempo de Deus, que você tanto fala e que nós tantos falamos, o tempo de Deus é o tempo que você estiver preparado e amadurecido para receber ou para experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então olha só, olha para dentro da sua casa, você tem o seu filho, ele tem 7 anos de idade, 6 anos de idade, e você pega uma nota de R$100 e fala com ele assim: filho, vai ali no mercado, compra lá um pacote de arroz, não esquece o troco. Quanto já fez isso com o filho, seu filho de 5 anos de idade? Deu uma nota de R$100 para ele ir no mercado. Por que você não fez? Porque você estabeleceu que não é tempo dele para aquilo ali ainda. Olha, ele não sabe mexer com dinheiro. Talvez ele não saiba o que é o arroz. Ele não sabe contar o troco. Você chega no serviço militar, com 15 anos de idade, vai lá no serviço militar e diz assim, eu quero me alistar. O que o oficial vai falar para você? Volta daqui a 3 anos. Não está no tempo de você se alistar. Ou então você chega no Detran e fala assim, eu vim tirar minha carteira na autoescola. O cara vai falar assim, você não tem idade para isso ainda. Ou então você vira para o teu pai e fala, pai, eu quero sair com os meus amigos, 12 anos de idade, 11 anos de idade, eu quero sair com meus amigos.
Quem é que vai com vocês? Só eu e meus amigos. Que idade tem os seus amigos? Então, tudo 12 anos. O que você vai falar para o seu filho? Você não vai, porque não está no tempo de você fazer essas coisas. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou dizendo assim, ó, quando orardes, dizei, Pai Nosso que está nos céus. E quando você então pretende receber ou espera algo de Deus, que você não tem maturidade para fazer aquilo, o que o Pai vai dizer para você? Não está no tempo de você fazer isso. Ainda não é chegada essa hora. Então o que é o tempo de Deus? O tempo de Deus é o tempo em que você tem a maturidade suficiente, está preparado para poder desenvolver aquela atividade que você quer desenvolver. Aleluia. Glória a Deus. Eu preciso entender, aprender a discernir a vontade de Deus para a minha vida. Nós precisamos. E nós só vamos conseguir fazer isso depois que nós entendermos de 3 coisas básicas, muito básicas. Quem sou eu em Deus? Quem é Deus para mim? Quais são as vontades, os projetos, os desejos de Deus? Então, para você poder discernir a vontade de Deus, o primeiro passo importante é decidir, é definir, identificar quem é você em Deus. E eu queria compartilhar com vocês aqui, para você poder entender quem é você em Deus, vamos pegar 3 assuntos bem básicos do nosso dia a dia. Quem é você na sua casa? Quem é você dentro de casa? Como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, filha. Quem é você em casa? Você é o pai presente, protetor da família, o marido fiel, a esposa fiel, a mãe cuidadora, o filho obediente, ou você é o pai ausente, o marido infiel, a esposa infiel, o filho rebelde, desobediente? Quem é você dentro de casa? E quando você está no trabalho, quem é você no trabalho? Você é o trabalhador comprometido com o seu trabalho, que trabalha em equipe, que gosta de ajudar as outras pessoas, que defende a bandeira, o nome da tua empresa? Quem é você no seu trabalho? Você executa as funções da maneira que te foi mandado? Ou você dá aquele jeitinho para fazer do seu jeito, para ir mais rápido, para ir embora mais cedo para casa? Ou você fala mal da tua empresa, mesmo assinando o contrato, sabendo quanto que ia ganhar? Eu ganho muito pouco pelo que eu faço. Eu não sou reconhecido. As pessoas que trabalham comigo são incompetentes. Qual é a tua linguagem dentro da empresa? Como é que você trata seus colegas de trabalho? E aí, você é na sua empresa, no seu trabalho, a mesma pessoa que você é dentro de casa, com a sua esposa, com seus filhos? Ou você trata melhor os seus colegas de trabalho do que a sua família? Ou você está mais presente, mais disposto a ajudar e contribuir as pessoas que estão lá no trabalho, do que as pessoas dentro da sua casa? Quem é você no trabalho? Você é aquele cara que conversa com as suas colegas de trabalho falando mal da tua esposa? Ou do teu esposo? Dizendo que vai trabalhar até mais tarde um pouco e não tem paz de ir embora para casa? E quem é você dentro da igreja? Você na igreja é aquele cristão comprometido com as atividades da sua igreja? É aquele homem, aquela mulher temente a Deus, que ora, que está envolvido, está no culto, na semana, está na célula, está sempre pronto quando algum irmão posta lá, olha, eu preciso de oração, preciso de uma ajuda. Você sorri para todo mundo quando chega na igreja? Pai do Senhor, irmão, irmã. E quando chega em casa, você dá paz do Senhor para tua esposa, para teu filho? Ou você é rabugento em casa e sorridente na igreja?
Você é aqueles que a pessoa fala assim: olha, não precisa me tratar bem, me trata pelo menos igual você trata as pessoas lá na igreja. Quem é você na igreja? É um homem, uma mulher temente a Deus, comprometido com Jesus Cristo, reconhece a ação e a obra que Ele fez pela tua vida, é grato pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem te dado, pelo que Ele tem te proporcionado. Quem é você na igreja? Porque o você em casa, o você no trabalho e o você na igreja é o que você é em Deus. Se você está bem nesses três aspectos, você está bem com Deus. Se você não estiver bem em qualquer um desses, você não está bem com Deus. Você não está bem em Deus. Quem é você em Deus? Depois que você se conhecer, e eu sei, e eu posso perceber que algumas pessoas já estão se identificando aqui. Algumas pessoas já estão pensando assim: pô, mas eu não tenho conseguido ser a mesma pessoa no meu trabalho, em casa e na igreja. Tem algumas coisas que eu converso no trabalho que, se minha mulher saber, eu tô no sal. Tem algumas coisas que eu faço em casa que, se o meu pastor souber, eu tô no sal. Tem coisas que eu faço em casa e no trabalho que Deus me livre eu fazer na igreja. Se tem alguma coisa para esconder ou para omitir, tem um problema aí. Tem um grande problema aí. E depois que você então identifica quem você é em Deus, e você precisa então conhecer Deus. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Você já se fez essa pergunta? Quem já se fez essa pergunta? Levanta a mão só para eu saber. É porque não é mesmo uma pergunta normal de se fazer, né? Tem pouquíssimas mãos. Quem é Deus para mim? Afinal, como é que eu vou me entregar e como é que eu vou me comprometer com Deus se eu não sei quem é esse Deus para mim? Sabe quem é esse Deus para os judeus? Esse Deus para os judeus é um Deus que tirou ele de 400 anos de um cativeiro no Egito, que conduziu ele 40 anos por um deserto, que viu que durante toda essa caminhada no deserto, a sua roupa não envelheceu, seu calçado não se desgastou, não faltou comida, não faltou água para beber. Todos os povos que adentraram, que passaram pelo caminho, à frente do caminho do povo de Israel, foram destruídos. É o povo que chegou numa terra que mana leite e mel, uma terra produtiva, onde Deus os estabeleceu. E depois que Deus estabeleceu naquela terra que mana leite e mel, vários povos tentaram tirar eles daquela terra, vários povos investiram contra eles naquela terra, e Deus os livrou de todos, até o momento em que o povo começou a se afastar de Deus, e aquela terra então foi assolada, foi oprimida, vários povos se apoderaram dela, e ainda hoje eles esperam por um Messias que não chegou para eles. Quem é Deus para o mundo? O mundo aí fora conhece um Deus. Ele acha que esse Deus existe. Alguns acham que ele existe só no livro que se chama Bíblia. Outros dizem que esse Deus é uma entidade que está em mim, que está em você, que está na cadeira, que está na mesa. É um Deus de nome, mas não é um Deus real. É um Deus que age em determinadas áreas, mas não age para eles. Muitas pessoas acham que esse Deus é o poder que existe na sua mente. Se você acreditar, aquele negócio acontece porque você está acreditando que aquilo acontece. Mas não importa para mim e para você quem é Deus para Israel. Nós não somos israelitas e nem vivemos em Israel. Não importa para mim e para você quem é Deus para o mundo, porque nós já morremos para o mundo e nascemos para Cristo. O que importa para você é quem é Deus para você. E quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Eu quero dar alguns exemplos bíblicos para você essa noite. Vamos começar com Abraão. Para Abraão ele era o amigo. 2 Crônicas 20, versículo 7 vai dizer: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adestes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo?
Isaías 41:8. Tu, porém, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Tiago, capítulo 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Para Abraão, Deus era o amigo. Quem era Deus para Abraão? Ou quem foi, ou quem é Deus para Abraão? Meu amigo. Deus é meu amigo, eu tenho um relacionamento com Ele. Eu estava conversando com a Raquel, e a gente estava falando assim, imagina, Abraão saiu com Deus, começou a caminhar, tinha uns anjos com eles, então Deus fala bem que assim, ocultarei eu a Abraão o que hei de fazer? Aí imagino que Abraão levantou a orelhinha, está falando de mim. E então Deus começa a falar, porque o clamor de Sodoma tem chegado até mim, a maldade de Sodoma tem chegado até mim, e o que tem acontecido lá tem chegado até mim, e eu quero ir lá, e eu quero fazer juízo naquele lugar. E Abraão, de orelha em pé, estava ali do lado. E os anjos começam a conversar com Deus, e nenhum deles responde, nenhum deles fala assim, ó, não, acho que você não deve ocultar a Abraão não, vamos falar com ele. Eles já começaram a conversar sobre o assunto na frente de Abraão, e Abraão, ó, ouvindo, qual que era o interesse de Abraão? Seu sobrinho Ló estava lá, o sobrinho de Abraão estava lá. Então, Deus conversando com aqueles anjos, os caras falam assim, então tá bom, então nós vamos para lá. Aí eles foram, e ficou Deus e Abraão. E eu fiquei imaginando que Abraão ficou olhando para Deus, que Deus do lado de Abraão, e Abraão olhando para Deus. É verdade? O Senhor vai mesmo destruir o ímpio com o justo? E Abraão quebra o silêncio. E Abraão quebra o silêncio. Deus não falou nada. E Abraão estava pensando em Ló. E Abraão estava falando, vai destruir o ímpio com o justo junto com o ímpio? Senhor, se tiver lá 50 justos, vai destruir os 50 por causa dos ímpios? E aí Deus fala, se lá tiver 50, eu não vou destruir a cidade. E Abraão diz, Senhor, não se ire contra mim, porque eis que eu me atrevo a dizer, se tiver lá menos 5 dos 50, vai destruir? E Deus vira para Abraão e diz, se lá tiver 45, eu não vou destruir. E Abraão fala, Senhor, me perdoe, eis que eu me atrevo de novo a perguntar, eu que sou apenas pó, se lá tiver 30, e Deus fala, não vou destruir por amor aos 30. Sabe, essa conversa se estende até os 10. O amigo de Deus, Abraão, o amigo de Deus. Quem era Deus para Abraão? O amigo. E como o Antigo Testamento ele é um reflexo do Novo Testamento, ou vice-versa, né? O Novo Testamento é um reflexo do Antigo. Quando chega uma notícia para Jesus, Jesus vira para o discípulo e fala bem que assim, ó, Lázaro, o nosso amigo, morreu. Quem era Deus para Lázaro? Um amigo. E nós precisamos vê-lo, porque eu vou acordá-lo. A amizade que Jesus desenvolveu com Lázaro é tão grande, e o amor que ele tinha por Lázaro é tão grande, que ele falou assim, ó, o nosso amigo Lázaro dorme, e eu vou lá para despertá-lo. Quem era Deus, quem era Jesus para Lázaro? O amigo. Sabe, para Davi, quem era Deus? Para Davi, Deus é o que sondava o coração. Salmo 51, oh Senhor Pai, troca meu coração, tira meu coração de pedra, põe de carne.
renova em mim um espírito novo. Salmo 139, Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Sabe, não tem para onde eu ir que o Senhor não me veja. O Senhor me viu a substância ainda sem forma no ventre da minha mãe. Para Davi é o que sondava. Atos capítulo 13, verso 22. E quando este foi retirado, levantou-se, este é Saul. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha, quem era Deus para Davi? Aquele que sondava o coração dele. E se a gente trazer isso para os evangelhos, quem era Deus para o evangelista Mateus? Mateus descreve ele como Emanuel. Evangelista Marcos, para Marcos ele era o Messias. Para Lucas, o Salvador da humanidade. Para João, o Filho de Deus. Para o apóstolo Paulo, Senhor e Salvador. Quem é Deus para você? Tenta imaginar, quem é Deus para você? Você se considera amigo de Deus? Você pode dizer que Deus é seu amigo? Você pode dizer que Deus é aquele que sonda o teu coração, porque você tem uma vida aberta, não tem nada para esconder? Você pode dizer que Deus é o seu Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o seu Senhor e o seu Salvador? Quem é Deus para você? Sabe, eu quero ler um texto para vocês que eu preparei. Eu quero ler porque eu não consegui decorar. É uma página de um livro. Em 1517, Martim Lutero pregou na porta da igreja na Alemanha as 95 teses que ele acreditava que eram os pontos onde a igreja estava falhando com o povo. Então, em 31 de outubro de 1517, começava então a reforma, o protestantismo. A partir de 1517, os reformadores começam a receber uma grande perseguição. A mais cruel, sabe, a mais impiedosa perseguição. Grandes atrocidades aconteceram. 1517 foi o marco onde começou. Em 1524, em uma cidade da França chamada Melden, John Clarke colocou uma nota na porta da igreja na qual chamava o Papa de Anticristo. Por causa desse crime, ele foi açoitado por repetidas vezes, então teve a fronte marcada. Depois ele partiu dali para Metz, em Lorraine. Derrubou algumas imagens e, como consequência, teve a mão direita e o nariz decepados, e o braço e os peitos rasgados com pinças. Suportou essas crueldades com impressionante coragem e teve ainda calma suficiente para entoar o Salmo 115, que proíbe expressamente a idolatria. Então foi lançado ao fogo e queimado até tornar-se cinzas. Muitas pessoas que mantinham convicções reformadas neste tempo foram surradas, colocadas no cavalete, açoitadas e queimadas até a morte em várias regiões da França, particularmente em Paris, Malda e Limousin. Um nativo de Malda, por dizer que a missa era uma simples negação da morte e paixão de Cristo, foi queimado em fogo lento. Em Limousin, John de Cadurco, um clérigo da religião reformada, foi preso e condenado a morrer queimado. Francis Bibard, secretário do cardeal de Pilai, teve a língua arrancada e a seguir foi queimado por falar em favor dos reformadores em 1545. James Cobar, diretor de uma escola em Saint-Michel, foi queimado no mesmo ano por dizer: a missa é inútil e absurda. Na mesma época, 14 homens foram queimados em Malda, enquanto suas esposas eram obrigadas a observar a execução. Em 1546, Pedro Chapot levou consigo para a França algumas Bíblias traduzidas para o francês e as vendeu publicamente. Por isso foi julgado, sentenciado e executado alguns dias mais tarde. Pouco tempo depois, um paralítico de Meux
um diretor da escola de férias chamado Estevão Pilhó e um homem chamado John Ingles foram queimados por causa da sua fé. O Sr. Blondel, um rico joalheiro, foi apreendido em Lyon em 1548 e levado para Paris. Naquela cidade foi queimado por causa da sua fé, segundo as ordens da corte. Em 1549, Herbert, um jovem de 19 anos, foi condenado a ser lançado às chamas em Dijon. Condenação também imposta a Florent Vinote no mesmo ano. Em 1554, 2 homens da religião reformada, junto com um filho e uma filha de um deles, foram presos e encarcerados no castelo de Niverne. Ao serem interrogados, confessaram sua fé e foram sentenciados à execução. Seus corpos foram cobertos com gordura, enxofre, pólvora. E enquanto eles clamavam, sal, sal nessa carne pecaminosa e corrompida, cortaram-lhes a língua, e então lançaram na chama, e logo que caíram na chama, consumiram devido à substância inflamável que estava nos seus corpos. Sabe o que significa isso? Colocar gordura, enxofre e pólvora no corpo é transformar você numa bomba, transformar você num explosivo. Pegaram aqueles homens, encheram eles de gordura, colocaram enxofre e pólvora, acenderam a fogueira e jogaram eles dentro. Eles explodiram em fogo no mesmo momento. Isso é apenas uma página de um livro de mais de 440 páginas chamado O Livro dos Mártires, de John Foxe. Pessoas que morreram por causa da sua fé. Pessoas que se identificavam e sabiam quem era Deus para eles e quem eles eram em Deus. Quem eles eram em Deus. Você só estará disposto a oferecer-se em sacrifício por alguém ou por algum propósito, se houver amor, compromisso e convicção. Às vezes nós achamos que conhecemos Deus, e nós sabemos quem nós somos em Deus. E quando nós vimos exemplo de homens como estes, que mesmo estando com seu filho e sua filha do lado, não negaram a sua fé, mesmo sabendo as atrocidades que iam ser feitas, mesmo sabendo o preço que pagariam, eles não negaram a sua fé, mesmo tendo que ver o seu filho e a sua filha ali na frente dele, recebendo a mesma punição por causa da fé deles. E eles não retrocederam, não voltaram atrás. Imagine que enquanto as pessoas te interrogam e dizem, você vai negar? Vai vir conosco ou vai permanecer nesse teu erro? E o cara vendo alguém passando gordura na filha dele, no filho dele, jogando enxofre, enchendo com pólvora. O cara fala, está transformando meu filho, minha filha numa bomba. Que Deus, nada, estou com vocês. Estou com vocês, ó, estamos juntos. Mas não, enquanto eles faziam isso, eles gritavam, sal, sal nessa carne pecaminosa e corrompida. Manda sal, manda enxofre, manda pólvora, estou preparado. E você, está preparado? Quem é você em Deus? E quem é Deus para você? Então você pergunta, como eu sei que eu conheço a Deus? Como eu sei que eu conheço a Deus? Às vezes nós não conhecemos nem as pessoas dentro de casa, as pessoas que você convive. Às vezes você está 20 anos com a sua esposa e ainda não sabe que ela não come a pizza com cebola, não gosta de cheiro verde na sopa, que ela não tem uma cor preferida, mas tem duas, é o rosa e o lilás. Você não sabe do que ela gosta, você vai dar um calçado para ela, e você não sabe que na verdade ela não gosta do salto nem muito fino e nem grosso demais, e nem muito alto e nem baixo. Sabe?
Você olha para o teu filho e você fala assim, já está escrevendo? Aí a tua esposa fala bem que assim, só tem 1 ano. Só tem pouco tempo, foi ano passado agora que ele aprendeu. Não conhece as pessoas que você chama de amigo, não sabe o que elas gostam. Como é que eu conheço a Deus se eu não consigo conhecer nem as pessoas que estão perto de mim, que estão ali, que eu digo que amo, eu não conheço? E eu vou conhecer a Deus que raramente eu digo, eu te amo, Jesus. Como é que eu conheço a Deus? E você conhece a Deus da mesma forma e do mesmo jeito que você conhece uma outra pessoa. Como é que você conhece essa pessoa que está do teu lado aí? Quando você viu ela pela primeira vez, você conhecia? Não, você achou simpática ou bonita. Aí você chamou para sair, para conversar, e na conversa começou a conhecer. Então você começou a conhecer ela pelas palavras que ela falava, sim ou não? E você conhece a Deus pelas palavras dele. Onde é que está a palavra de Deus? Pelas palavras dele. Aí você então começa a conviver com essa pessoa e ver o que ela gosta. Sim ou não? Eu já sei que ela gosta mais de massa. Ela gosta mais de lanche. Ela gosta de peixe. Você começa a descobrir o que ela gosta. Quais são os seus sonhos, projetos? Ela tem o sonho dela é conhecer Paris. É conhecer Paris. O sonho dela é se formar na faculdade de medicina. O sonho dele é ser engenheiro. Ele quer conhecer outros países. Ele quer abrir seu próprio negócio. E você começa a conhecer a pessoa. Você conhece ela pelas palavras, você conhece ela, você começa a entender o que ela gosta, e você começa a entender quais são os sonhos, as vontades, os desejos dessa pessoa. Sim ou não? E com Deus não é diferente. Você conhece a Deus pelas palavras que Ele diz. Essas palavras estão registradas aqui. Então você precisa começar a ler a sua Bíblia para conhecer a Deus. Está tudo aqui, ó. As palavras dele vão dizer tudo sobre Ele. Você começa a conhecer a Deus conversando com Ele. O que é conversar com Deus? É orar. E é por isso que na sua oração, na sua conversa com Deus, você tem que ter um momento de falar e tem que ter um momento de escutar. Quantas vezes você já não entrou no teu quarto, ou qualquer lugar que você escolha para orar, e você chegou naquele canto e falou tudinho que você queria falar para Ele, desligou o som e saiu? E aí? Não vai esperar Ele falar? Não é uma conversa? A oração não é uma conversa? E como é que Deus vai falar? Deus vai falar com você daquela oração que você fez. Ele vai falar com você por meio da própria palavra dele, por meio da canção que você colocou para orar, por meio da tua família, pelo que Ele faz acontecer dentro da sua casa, por meio de uma situação, uma experiência que você viveu no metrô, no ônibus, e às vezes por meio de uma mula. Deus vai falar com você, Ele vai te responder, querido. Pode ter certeza que Ele vai responder, porque a oração é uma conversa com Deus. E você conhece a Deus cultivando esse relacionamento, estando junto. Como é que você cultiva esse relacionamento? Eu quero estar nos mesmos lugares, eu quero andar junto, eu quero ter compromisso. Esse é cultivar o relacionamento. Eu quero andar junto, eu quero pensar nas mesmas coisas, eu quero ter o mesmo coração, eu quero ter o mesmo sentimento, eu quero saber quais são compartilhar desses projetos. Não é diferente de como a gente conhece as pessoas? Não é. É assim que você conhece a Deus. E então a gente entra no ponto final, onde a gente quer chegar, discernindo a vontade de Deus. Como que eu faço para entender claramente a vontade de Deus? Não é esse o tema? Discernindo a vontade de Deus? Discernir, entender com clareza. Como que eu entendo qual é a vontade de Deus? Eu vou ler algumas passagens para você poder entender. Primeira coisa, o que Deus pensa? Quais são os pensamentos de Deus?
Jeremias 29:11 vai dizer bem que é assim: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha, quais são os pensamentos de Deus? Deus está dizendo assim: ó, eu penso a vosso respeito, e o pensamento que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz, não é de mal. E olha, esses pensamentos é para te dar aquilo que você deseja, no momento que você estiver preparado, no momento que você estiver amadurecido para receber. Mas é para te dar aquilo que você deseja, ó, o que ocupa a minha mente. Deus está falando para você. Jeremias 29, versículo 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha o que Deus está falando. Ó, sabe o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando que vocês vão perceber que precisam orar. E vocês vão orar a mim. E vocês então vão me buscar. E vocês vão me achar quando vocês me buscarem com todo o teu coração. Olha o que Deus está pensando. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das minhas asas, e vocês não quiseram. Ó, Deus pensando. Deus está lá e Deus está pensando assim. Aí você coloca teu nome no versículo. Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas e te proteger, como a galinha faz com os pintinhos, e vocês não deixam. Vocês não querem ficar debaixo das minhas asas, vocês querem ser independentes. Vocês querem caminhar nos seus próprios projetos, nos seus próprios caminhos. Oh, Maxwell, como eu queria botar você debaixo da minha asa. Coloca teu nome. Oh, como eu queria colocar debaixo da minha asa. E você não quis. Mateus 10, 30. E quanto a vocês, até o cabelo das tuas cabeças são contados. Ó, Deus pensando, rapaz, esse filho meu, que gracinha. Deixa eu botar no meu colo aqui. Deixa eu fazer um cafuné nele. Já que eu estou fazendo um cafuné nele aqui, deixa eu ver quantos fios de cabelo ele tem aqui. Ó, pensamento de Deus. Quantos pais, quantas mães já não botaram o seu filho no colo e falaram assim: deixa eu dar uma olhada aqui no meu filho. Ih, tem uma pintinha aqui, ó. Ó, a verruguinha. Puxou o pai, que é maldito. Olha só. Oh, mal o narizinho. Quantas mães já fizeram isso? Mãe, tem para você botar teu filho no colo, hein? Sabe? Olha o que ocupa o pensamento de Deus. Olha o que ocupa o pensamento. Pastor Marcelo teve agora, a Helena nasceu. Pastor Marcelo com certeza colocou ela no colo, ficou olhando, ei rapaz, ó, esse olho aqui é meu, a boquinha aqui é da mãe. Esse eu estou chutando, tá? Não estou sabendo, às vezes é o contrário. Ó, nasceu cabelo, igual eu, quando eu nasci cabeludo assim também. Vai ser do meu tamanho, bicha nasceu grande. Não é, pastor Marcelo? É por aí, não é? Então, é Deus olhando para você. Romanos 8, 29 ao 32, vai dizer assim, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. A estes que chamou, também justificou. E a estes que justificou, também glorificou. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos, não dará a vós graciosamente com ele todas essas coisas? Ó Deus pensando, Pai, eu fiz tudo por você. Eu entreguei meu filho por você. Se eu tive a disposição de entregar meu filho por você, eu não vou te dar graciosamente todas as coisas? Ó Deus pensando, quais são os pensamentos de Deus? E aí nós vamos, 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo adquirido de propriedade exclusiva minha, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está pensando lá e está falando assim: olha, está vendo esse povo aqui, ó? Meu sacerdócio. Uma nação que eu resolvi santificar. Eleita minha, eu elegi para ser minha. Ó Deus pensando a seu respeito. Em que Deus pensa? Em que Deus ocupa o pensamento dele? Então nós vamos ver do que Deus gosta, o que agrada a Deus. Nós vimos o que Deus pensa, o que agrada a Deus. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou sem forma. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Pastor Marcelo foi lá, antes da Helena nascer, com a sua esposa, a pastora Deusa, e olhou no monitorzinho lá, e viu a substância ainda lá se formando. A Helena, se formando, hein? É Deus olhando no monitor dele lá, falou assim: ó, os teus olhos me viram a substância ainda sem forma. O Mateus passou isso também com a Giovana há pouco tempo atrás. Agora o Wellington e a Patrícia Raquel estão também passando por esse mesmo processo lá na gestação. Estão lá vendo o monitor. O Bernardo. Está só uma substância ainda ali, ó. E Deus já lá atrás. Os teus olhos me viram a substância ainda sem forma. E começou a escrever nos teus livros todos os meus dias. Fazendo projeto para mim. Olha o que Deus gosta de fazer. Deus gosta de olhar você crescendo, desenvolvendo. Deus gosta de fazer projeto para a sua vida. Deus gosta de construir seu futuro. Deus gosta de botar as pedrinhas nos lugares onde você vai pisar. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, eu exorto que use a prática das súplicas, as orações, as intercessões, as ações de graças em favor de todos os homens, em favor das autoridades, de todos que se acham vestidos de autoridades, para que vivam vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. Olha o que Deus gosta. Deus gosta que você ore pelo seu próximo, que você interceda por ele, que você ore pela sua nação, pelo seu país, pelas pessoas que exercem autoridade sobre a sua vida, quer sejam prefeitos, governadores, presidentes, líderes, pastores. Olha o que Deus gosta. Ele não só gosta, como Ele te exorta a fazer. O que mais que Deus gosta? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus gosta de santificação. Sede santos, porque eu sou santo. Olha que agrada a Deus. É o que Deus gosta. O que mais que Deus gosta? Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, quer agradar a Deus? Seja uma pessoa de fé. Seja uma pessoa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus gosta. O que mais que Deus gosta? 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isto é bom e é agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que agrada a Deus? Que as pessoas sejam salvas. Isso agrada a Deus. A Bíblia diz que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 1000 justos. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o que Deus gosta? De um culto racional. Um culto que você sabe quem é que você está adorando, por que você está adorando e o que você está adorando. É um culto racional, onde você cultua com a sua própria vida. Deus gosta. E então, você viu o que Deus pensa, e você viu o que Deus gosta. Para finalizar, qual é a vontade
e o desejo de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, pastor Jean falou isso no último culto que ele ministrou, que é que você viva a perfeita, a boa, a agradável e a perfeita vontade dele. É a vontade dele. Inclusive eu lembro que o pastor Jean ressaltou aqui, muitas pessoas vão viver a boa, mas não vão chegar nem a agradável. Muitas pessoas vão viver até uma boa e uma agradável experiência com Deus, mas não vai chegar à perfeita vontade de Deus. Poucos vão viver a boa, perfeita, a agradável, perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus, que você, 1 Timóteo 2, 1 e 2, que você use das práticas de orações e intercessões com seus irmãos. 1 Timóteo 2, 3 e 4 vai dizer assim, ó, isto é bom e agradável a Deus nosso Senhor, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. Ó, vontade de Deus, Deus tem vontade que todo mundo seja salvo. 1 Pedro 2, 9, vós sois a geração eleita, já falei isso aqui no que Deus pensa. A vontade de Deus é que você seja essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa. João 14, 3. Quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ó, a vontade de Deus é que você esteja onde Ele está. Ele está preparando morada lá, ele disse aqui em João 14, eu vou, mas eu vou na frente para preparar a morada, porque meu desejo é que onde eu estiver, que você esteja comigo. Vontade de Deus para a tua vida, querido. Olha, para finalizar, Apocalipse 21, 3 ao 7. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água viva. Quem vencer, herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O desejo de Deus é que você chegue nessa cidade maravilhosa, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem choro, não haverá mais morte, não haverá tristeza. Deus lhe será por Deus e você será filho. Essa é a vontade de Deus. Sabe, durante esses minutos que nós estivemos aqui, nós falamos sobre conhecer, discernir a vontade de Deus. Nós falamos que você só consegue conhecer a Deus se você conhecer quem você é em Deus. E você viu o exemplo de pessoas que sabiam quem elas eram em Deus e sabiam quem Deus era na vida delas. Você viu um trecho de uma página de um livro de 440 páginas de pessoas que morreram por causa do Evangelho, para que esse Evangelho chegasse até você hoje, para que você tivesse a liberdade de adorar esse Deus, que muitas pessoas ainda não têm. E você percebeu que você não conhece bem a sua família, que dirá conhecer a Deus. Mas você também entendeu que você pode conhecer a Deus se você tiver relacionamento com Ele.
Se você saber do que ele pensa, o que ele gosta, qual a vontade dele. E você viu alguns exemplos de tantos que tem na Bíblia do que ele gosta, do que ele pensa e de qual é a vontade dela. E você pode então entender que você pode conhecer a Deus.